Nome completo, Luiz Carlos Alves, Luiz com Z. Nasci em Belo Horizonte em 26 de maio de 1947. Sou filho de José Domingos Alves e Gilcéria Maria Guimarães, Dona Dirce, assim apelidada porque diziam que nos seus áureos tempos, lá no início da sua vida, ela se parecia muito com uma das irmãs Batista, a Dircinha Batista, embora eu a achasse mais parecida com Linda Batista. Uma infância muito feliz, porque Dona Dirce, embora separada do meu pai quando eu tinha 3 anos, 2 para 3 anos de idade, ela, batalhadora que foi, uma trabalhadora denodada, dedicada, me proporcionou tudo o que eu podia ter para ser uma criança feliz. Em determinado momento, não podendo estar comigo o tempo todo, até pelo seu trabalho, conseguiu me internar no Colégio Batista, que era caríssimo, e lá eu tive toda a minha formação, a base. Fui uma criança interna, depois um pouquinho mais velho, continuei no colégio, fiz grandes amigos, eu os cultivo até hoje, tenho uma memória fantástica de tudo aquilo que o Batista proporcionou para mim. E mais do que o internato, durante os meus períodos de férias também tive com ela e com famílias amigas o melhor que eu podia ter. Por exemplo, uma senhora que ela convidou para cuidar de mim. Minha mãe alugou uma casa, me colocou com essa senhora, Dona Maria Joaquina da Conceição, que eu tinha como minha avó, vovó Cotinha, uma negra de olhos bem claros, quase azuis, eu diria que olhos turquesa, maravilhosa, e cuidou de mim com um desvelo, com um carinho, me proporcionou uma infância, ela que morava em bairro pobre, de pés no chão, de buscar goiaba no pé, de ir atrás de pitanga, de nadar nos córregos do antigo bairro Pé Vermelho, assim se dizia vermelho, não se dizia vermelho, que é o hoje bairro Universitário. Fiz tudo que uma criança podia fazer. Primeiro o namorinho, o passar anel, as primeiras emoções, a bicicleta, andar na chuva, jogar bola, enfim, tudo que uma criança podia ter, eu tive na minha infância. Fui muito feliz. Meu pai era um comprador de madeira para os fornos da usina Esperança, em Itabirito. Viajava muito, era um galanteador, daí ele ter conquistado, além da minha mãe, antes da minha mãe, inclusive, ele já tinha tido um casamento, e depois da minha mãe ainda conquistou uma mulher. E com ela, ele teve aquele que eu chamo de meu irmão mais novo, porque de fato é, o Célio. E nós conseguimos, embora filhos de mães diferentes, nós conseguimos ser amigos. Nós nos dedicamos a apagar qualquer sequela, qualquer ranço que houvesse entre elas, embora também elas não tenham tido oportunidade de se degladiarem. Eu acho que o amor delas pelo meu pai foi maior. Meu pai, depois de ter saído da usina Esperança lá em Itabirito, ele veio para Belo Horizonte para comercializar automóveis. Meu pai ficava ali na Avenida Santos Dumont, na Praça da Rodoviária, ainda não era da rodoviária, mas da Rádio Inconfidência, aquela pracinha ali, ficava no bar da esquina, o Bar Santos Dumont, comercializando automóveis. Ali era um grande ponto. Depois foi chamado esse ponto de Esquina dos Aflitos, uma característica da Belo Horizonte lá dos anos 40, 50. Já a minha mãe, uma mulher que se casou muito nova, teve que deixar a casa da sua mãe, foi trabalhar, ela nasceu em Alvinópolis, mas foi trabalhar em Ponte Nova para uma família cujo patriarca, vamos dizer assim, era um português, o seu Portela, e essa família, o seu Portela,
e Dona Margarida Saguida, essa família praticamente adotou a minha mãe. Tanto que as filhas e o filho, Zé Portela, todos eles, minha mãe os tinha como irmãos e eles também a ela. E depois é que ela veio a conhecer o meu pai, ela já havia se casado antes, depois é que ela veio a conhecer o meu pai. E foi uma mulher que se dedicou muito para que eu pudesse seguir a minha vida sem maiores problemas. Minha mãe sempre admirou o médico que me colocou no mundo, Dr. Lucas Machado. Hoje é nome de praça em Belo Horizonte, nome de faculdade, um grande médico. E eu, inspirado no pensamento da minha mãe, pretendi um dia ser médico, e médico ginecologista como ele foi. Mas o destino me levou para outro caminho. Um determinado dia eu fiz uma redação, eu já estava no Colégio Anchieta, já havia saído do Colégio Batista, estudava interno então no Colégio Anchieta, ali na Rua dos Tamoios, e um amigo que era do rádio, amigo da minha família, amigo da minha mãe, ao saber que eu havia feito uma redação e essa redação havia vencido um concurso nacional, era de uma livraria chamada É o Ateneu do Brasil, e o título era Como Poderei Ser Útil ao Brasil. Ao vencer isso, coincidiu com uma vaga de redação que apareceu na Rádio Minas, uma emissora de um grande jornalista, radialista, Ramos de Carvalho, que havia trabalhado na BBC em Londres e ganhou, por obra e graça do Juscelino, concessões para duas emissoras em Belo Horizonte, Rádio Minas e Rádio Pampulha. Na Rádio Minas estava montada uma belíssima equipe de esportes. Faltou um redator um dia e o Luciano Silva, esse amigo da minha família, me indicou. Fui lá, gostava de escrever um pouquinho, continuava com a minha ideia de ser médico, mas acompanhava o futebol pelo rádio. Eu sou fascinado pelo rádio. Eu sabia tudo o que acontecia nas programações de esporte das emissoras de Belo Horizonte, e naquela época havia uma competição enorme entre essas emissoras. Eu fui procurar o chefe de esportes, a convite do Luciano, esse era o Milton Colley, que me perguntou, você sabe como é o nosso programa, a forma de apresentação? Eu respondi, sei. São frases curtas, 2 locutores em ritmo bem acelerado, dando noticiário esportivo em frases muito curtas. Então faz aí uma redação, eu quero ver. Eu inventei uma notícia do dia, um back do Cruzeiro, Dilcinho, não havia treinado naquele dia, eu já sabia disso de manhã. Então eu escrevi, Dilcinho não treinou hoje, Dilcinho está machucado. Cada frase para um locutor. Mostrei para ele a notícia completa. No mesmo dia, eu comecei a trabalhar como redator. Um mês depois, durante a Copa do Mundo de 66, isso foi nesse ano, faltou alguém para dar um resultado da Copa do Mundo ao vivo. O Colmano Lima, que era o responsável pelo horário, disse, vai lá e dá o noticiário do jogo, o resultado do jogo. Eu fui ao ar, dei com tanta ênfase que eu quase tirei a rádio do ar, pelo grito. A rádio não tinha essa potência, mas eu gritei o resultado. Não precisava, a rádio tem o potenciômetro, basta falar. Mas gostaram da minha voz e a partir daí eu passei a ser um dos apresentadores dos programas esportivos, depois me transformei em repórter e apenas 2 meses depois eu recebi um telefonema do Carlos César Pinguim, dizendo, estou te acompanhando, meu nome é Pinguim, eu trabalho na Rádio Itatiaia. Eu falei, eu conheço você, eu acho que você tem que vir para a Rádio Itatiaia. Marcou um encontro com o Oswaldo Faria e eu fui. Esse encontro foi tenebroso, porque o Oswaldo, muito brincalhão, ao ser apresentado a mim pelo Pinguim, que disse, Oswaldo, olha o menino aí, esse é aquele menino, ele é bom. O Oswaldo disse, que menino, Pinguim? Oswaldo, o menino que eu marquei com você, você não marcou nada comigo não, Pinguim. E eu ali atônito, dizendo, puxa vida, que fria que eu entrei, vim aqui, estou sendo humilhado. Na realidade, era uma brincadeira do Oswaldo, que depois disse, não, ele marcou sim, eu vou te receber. E já a partir daí, me convidou para ir para a Rádio Itatiaia. Eu fui fazer plantão de esporte. Um dia, esse mesmo ousado e irresponsável Pinguim, em vez de ele
que era o plantão da rádio, dar o resultado de um jogo de fora, ele falou, você é que vai dar o resultado. Eu falei, Pinguim, o homem vai ficar bravo. Que nada, vai dar o resultado. Pediu o operador para abrir o microfone e eu dei o resultado do jogo. Não deu outro. O Oswaldo chamou pelo magneto, era o telefone que se dava assim umas maniveladas para falar com o estúdio. Ele estava no Mineirão e esculhambou o Pinguim. Pinguim, de quem é essa voz? É do menino, Oswaldo. Pinguim, você que é o plantão. E xingou. Ele usava uma expressão, Pinguim, recolha-se a sua insignificância, o chefe da equipe sou eu. Acabou aí, eu fiquei preocupado, falei, nossa, o Oswaldo vai chegar, vai punir o Pinguim, vai me mandar embora da rádio. Aconteceu o contrário. Ele chegou e disse, o Pinguim não podia fazer o que fez, você ir lá e dar o resultado. Em nome de Cinzano e Banco Mineiro S.A., os dois patrocinadores que a Rádio Itatiaia tinha na época. Hoje tem trocentos para usar a linguagem desse momento. Claro, meritoriamente, com muito mérito, ela conseguiu tanto prestígio de audiência e tantos patrocinadores. Mas ele disse, você não devia... O Pinguim não podia ter feito aquilo, mas eu gostei da forma como você deu o resultado e a partir de hoje você fala na rádio também. Logo me escalou para cobrir o América e aí a vida veio. Olha, eu comecei já com a revolução instalada, né? A ditadura, eu prefiro dizer. Então, a gente tinha limitações apenas quanto aos noticiários que envolviam a política. Tínhamos algo deplorável, censores dentro da rádio. Mas o espírito da Rádio Itatiaia, de luta, de aguerrimento, e lá eu comecei a minha vida, e também muito descontraído, este ambiente interno da rádio, tudo isso fez com que a gente cativasse o censor e não fosse tão prejudicado pelo cerceamento do noticiário, que envolvia o esporte também. Num determinado dia, eu me lembro, o Oswaldo escreveu que algo havia sido mal feito. E ele disse que aquilo havia sido feito nas coxas. Era uma expressão da época. A censura, a Polícia Federal, considerou que aquela expressão era chula e pornográfica e que não deveria ter ido ao ar. Lá foi o Oswaldo para a Polícia Federal prestar depoimento. Eu o acompanhei na ocasião. Assim como a gente recebia recadinhos para não dar isso, não dar aquilo, a gente procurava contornar, mas sempre dava de alguma maneira. Era um rádio mais romântico, com alguma dificuldade técnica, alguma não, se comparado com hoje, com muitas dificuldades técnicas, porque não havia celular, não havia tantas linhas telefônicas disponíveis e o rádio em transmissões externas dependia exclusivamente das linhas telefônicas. Por exemplo, para se transmitir um jogo de Itabira, que é ali, havia um sorteio de linhas, porque tinha duas linhas disponíveis. Uma era da Vale do Rio Doce. A outra se oferecia para um sorteio entre as emissoras de rádio. Quem não fosse sorteado não tinha a garantia de uma boa transmissão, pela linha física, pela linha telefônica. E aí a gente tinha que montar transmissões por SSB, que são transmissões por rádio. Então, essa época era difícil, mas muito romântica também, porque cada transmissão conseguida, depois de pesadas dificuldades, a gente comemorava e isso serviu de um aprendizado. Hoje eu acho extremamente fácil cobrir esporte. E há centenas e centenas de histórias. E eu preservo isso, gosto muito. Eu tenho um compromisso com a memória do futebol, principalmente, do esporte de uma maneira geral, mas do futebol principalmente. E com a memória do rádio e da televisão. É algo que me enternece. Eu cultivo a memória dessas coisas.
convivi com muita gente, daqui e de fora. E me arrepio, sinceramente, porque sempre eu sou instado, eu sou chamado a falar, a dar depoimentos sobre essas pessoas do passado do rádio e da televisão. Em Minas, Januário Carneiro, Oswaldo Faria, Cafunga, Vilibaldo, J. Júnior, Aloysio Martins, para citar apenas alguns que já subiram. Grandes repórteres. Lá fora, Fiore Giliotti, grande, Mauro Pinheiro, Mário Moraes. Eu fui contemporâneo desses grandes nomes do rádio. Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha. Aliás, esses últimos, Jorge Cury e João Saldanha, eu fui repórter deles numa excursão da seleção brasileira, a mais longa já feita até hoje. O time brasileiro saiu para jogar na Europa, jogou na Polônia, na Alemanha, na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, ainda havia Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. A Iugoslávia não havia se esfacelado depois daquela famosa guerra. Prosseguiu pela África, foi para Moçambique, depois para os Estados Unidos, desceu, depois para a América do Sul. E eu estive como repórter naquilo que se chamava na época cadeia. A Rádio Itatiaia não tinha recursos naquela época para fazer uma cobertura própria. O Oswaldo, então, pediu espaço na equipe de esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que tinha como locutor o grande Jorge Cury e como comentarista João Saldanha. E eu fui o repórter. Inesquecível. Que aprendizado. E grandes amizades que eu fiz. Saldanha, mais fácil, mais acessível. Quando escolhido técnico da seleção brasileira, eu o vi pela TV Tupi, né? E ele estava muito magro. Saldanha só tinha um pulmão, e fumava, e bebia um esquinho e tal. E eu vi o João cadavérico. Liguei para a casa dele, Tereza era a mulher dele na época. Falei, Tereza, o João tá um cadáver, esqueleto. Deixa eu falar com ele. Ela botou o João, ele falou, ele me chamava de personalidade. Era um slogan que o Oswaldo criou. Eu era o repórter de personalidade. E o Saldanha me chamava, ô personalidade, ô personalidade. Pegou o telefone, ô personalidade, o que você quer? João, puxa vida, você está um cadáver, precisa descansar. Você não quer vir para Belo Horizonte, não? Para quê? Vamos para o sítio do Januário. Januário tinha um sítio ali perto da antiga fábrica de cervejas, da Skol. Naquela época era Skol. Tinha sido indústria mineira de moagem, mas pouca gente se lembra. Todo mundo há de se lembrar mais de Skol. O caminho para o Rio de Janeiro. Bem perto do Miguelão, aquela coisa. E para lá, o João aceitou meu convite. Fui apanhá-lo no aeroporto, ninguém percebeu a chegada dele. E nós fomos embora, escondidos, lá para o sítio do Januário, e ficamos lá uma semana. Brasil inteiro procurando pelo técnico da seleção brasileira, João Saldanha, que dava entrevistas, não recusava falar para ninguém, e suas entrevistas eram sempre ricas, polêmicas, reveladoras, ele muito combativo, opiniões muito fortes. Ficamos lá, eu, João Saldanha e Tereza, por uma semana. E eu recebi dele, em primeira mão, o que seria o time dele, eu tenho esse papel. A Tereza fez uma caricatura minha, enfim, grandes amigos. Sou contemporâneo dessa gente toda aí. Essa velharada toda aí, eu trabalhei com todo mundo. Seis Copas do Mundo. A primeira eu cobri em 1970, no México. Eu fui designado pelo Oswaldo Faria e pela Rádio Itatiaia uma semana antes da ida da seleção brasileira. Fui para arranjar hotel, a coisa não é hoje, não é como hoje, que você tem tudo mais facilitado. O Oswaldo, então, me deu instruções para conseguir um hotel que fosse de localização boa e econômico. Eu consegui uma pensão maravilhosa no centro de Guadalajara.
Tinha nome de hotel, El Hotelito, mas era uma pensão. E pagamos muito barato, nós tínhamos uma diária muito boa. Para vocês terem uma ideia, a nossa diária na ocasião era algo em torno de 100, 120 dólares. E nós pagávamos 10 dólares pela hospedagem cada um. Então sobravam 90 dólares por dia. E esse dinheiro era nosso. A rádio nos dá para que nós o usemos da forma como conveniente. Sobrou muito dinheiro e com esse dinheiro eu equipei um apartamento que eu havia comprado pela Cooperativa Habitacional dos Jornalistas, a Coajop, na Volta do México. Mas eu dizia, eu fui uma semana antes para olhar hotel, alugar carro e junto com a seleção brasileira chegou o narrador Edson Rodrigues, um goiano, muito bom narrador, que era já da Rádio Itatiaia. Nós pegamos o carro, eu aluguei um carro 0 km, um Ford Falcon, muito bonito, azul. E daí nós fomos para Guanajuato, uma cidade barroca no interior do México. E foi uma viagem extraordinária, porque eu me perdi numa determinada parte do caminho e, em vez de seguir pela estrada principal, a carreteira, como se diz em espanhol, eu passei pelo interior e aí eu vi cenas de filme. Passei no quintal de mexicano dormindo após a famosa siesta, com aquele sombreiro, galinha voando para um lado e para o outro, lençol no varal, mas acabei chegando em Guanajuato, ficamos com a seleção brasileira por um longo período, quase um mês de preparação, para depois, após jogar em León, jogar em Irapuato e em Guanajuato os treinamentos, voltar para Guadalajara e aí começou a Copa. Tive o privilégio de cobrir as outras, retornar inclusive em 86 ao México, um país que eu conheço bem, mas fiz todas as Copas até a da França em 98 e por aí eu encerrei a minha carreira de cobertura. Tem também uma Olimpíada pela Rádio Itatiaia, que foi a de Seul em 88. Eu fiz essa cobertura pela Rádio Itatiaia com o Willy Gonzer. Uma cobertura difícil de fazer, porque apenas 2 profissionais para cobrir tudo e com uma diferença de hora fantástica, um fuso horário equivalente a 13 horas devido ao horário de verão no Brasil. Então era duro, né? O Brasil estava acordado querendo notícias e nós estávamos lá dormindo 2, 3 horas por noite. Eu que sou, desde os 11 anos de idade, gordo, nunca perdi tanto peso. Eu perdi nas Olimpíadas de 88, no período da Olimpíada, comendo bem, me alimentando bem, mas talvez devido ao excesso de trabalho e poucas horas de sono, eu perdi de uma enfiada só 6,5 kg. Isso nunca aconteceu. Estou doido que aconteça agora e não consigo. Uma história muito interessante. Eu já havia tido uma pequena experiência na TV Vila Rica, que a Rádio Itatiaia um dia adquiriu, hoje é a TV Bandeirantes, de Belo Horizonte, quando o Januário pretendeu fazer, e era um belo projeto, mas se tornou utópico porque o mercado não aguentava tanto e o predomínio dos diários associados, sobretudo na captação das verbas publicitárias, era inquestionável. A Força Nova de Comunicação, que foi o projeto do Januário, não deu certo. Ele comprou de uma vez só o Diário de Minas, parte da equipe da Itatiaia foi trabalhar lá, Oswaldo do Esporte, Oswaldo, Gil Costa, Maurílio Costa, Antônio José, eu, esses aí. E do jornalismo, Zelino, Avelino Sobrinho e alguns outros. E comprou também a televisão. Fazíamos programas de esporte lá, na Vila Rica. Mas durou pouco. Foi um belo sonho que deveria ter prosperado. A comunicação em Minas, certamente, se o projeto de Januário tivesse dado certo, Minas teria hoje maior representatividade no cenário da comunicação nacional. Lamento muito por isso. Mas foi uma experiência pequena em televisão. Eis que em 1976 eu já havia deixado a Rádio Itatiaia, estava na Rádio Inconfidência, conversando um dia com o Fernando Sasso,
na sauna da MCE, eu me espantei, me indignei até, dizendo: Sasso, que absurdo. O Cruzeiro é campeão sul-americano, havia vencido a Libertadores, vai jogar contra o Bayern de Munique, essa coisa fantástica chamada Bayern, de Beckenbauer, de Overath, de Gerd Müller, de Sepp Maier, e eu não vejo ninguém indo cobrir esse Bayern, mostrar esse Bayern para Minas Gerais. O Sasso, com a dignidade, a lealdade, a ética que sempre caracterizou a sua carreira, concordou comigo, mas furtivamente levou a ideia para o diretor da TV Itacolomi, José de Oliveira Vaz. Essa conversa minha com o Sasso foi num domingo. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu recebi um telefonema do Zé Vaz, me convidando para ir falar com ele, porque ele queria me contratar para fazer a reportagem que eu havia dito que alguém tinha que fazer. Foi uma atitude muito bonita do Sasso, porque ele poderia ter levado para ele e para a emissora dele. E ao contrário, ele sugeriu ao Zé Vaz, e o Zé Vaz aceitou que fosse eu o condutor dessa reportagem. Foi um acerto muito fácil, porque eles me contrataram pagando 3 vezes mais que eu vinha ganhando na Inconfidência, e me levaram para a Rádio Guarani e TV Itacolomi. E aí começou a minha carreira assim, permanente, frequente na televisão. Eu fui para Munique, fiz uma reportagem muito boa, eu acredito, porque além do desejo de fazê-la e de tê-la imaginado, eu contei com a colaboração, com a simpatia de todo o Bayern. Foram todos assim, fantásticos, dispostos, abertos. Eu conversei com Beckenbauer 1 hora, com Miller, com Sepp Maier. Sepp Maier, eu fazia cenas, né, as famosas cenas de corte e tal, atrás do gol, num treinamento no Estádio Olímpico em Munique, e ele brincava, deixava a bola que alguém chutava passar para a bola me atingir, de brincadeira. Esses merecem vencer no futebol. Esses caras simpáticos, que não ficam colocando dificuldade, gente que sabe que a imprensa, a mídia está ali para promover o espetáculo. Ninguém vai para fazer promoção pessoal. A minha reportagem foi muito boa, eu fiz em cinema, contratei lá uma equipe, tive a ajuda de Neumar de Canelo, uma poliglota que me ajudou muito. Eu não falava alemão, aliás, não falo alemão. Arranho, meu inglesinho era suficiente para uma conversa partida, picada, mas não era suficiente para longos diálogos como os que eu tive com Beckenbauer. Eu me lembro que eu formulei perguntas em português, a Neumar transcreveu para o alemão, eu perguntava em português, até para facilitar o trabalho do público, né, o entendimento do público, quando a matéria fosse ao ar. Ele respondia em alemão e nós traduzíamos ao pé da tela. Foi uma reportagem memorável que fez a promoção da volta do famoso programa Bola na Área, que havia sido extinto e retornou ao ar com essa reportagem. Resultado, nós conseguimos colocar de volta no Mineirão mais de 100 mil pessoas no jogo entre Bayern e Cruzeiro. Aquele famoso jogo que o time alemão chegou ao meio-dia, jogou à noite, ganhou o Campeonato do Mundo. Já havia tido um resultado positivo lá em Munique. Cruzeiro, time fabuloso, segundo grande time do Cruzeiro, né? Segundo melhor time do Cruzeiro, ninguém vai fazer 2 outros iguais àquele. O primeiro de Tostão, de Seu Lopes e Natal, e depois aquele outro de Palhinha, Jairzinho, Joãozinho, Eduardo e etc. Aí começou a história da TV. Quantas emissoras, nem me lembro mais, eu posso citá-las, né? Já citei aqui o início na Itatiaia, depois Inconfidência, depois Guarani, aí um período, voltei para Itatiaia, fiquei 10 anos fora, depois eu voltei, saindo da Guarani, voltei para Itatiaia, trabalhei mais 10 anos,
e aí eu saí. Eu tive um períodozinho aí na Rádio Mineira, mais para ajudar o grande companheiro Gil Costa, que o Rádio Mineiro deve muito a ele. Não só o rádio, principalmente os radialistas. Devem muito a Gil Costa quando ele fez aqui a Rádio Capital, que era uma emissora de rede, mas que em Belo Horizonte ele montou com uma equipe própria, valorizando os profissionais, pagando bem, um projeto que merecia também ter ido adiante. Televisão, trabalhei na Itacolomi, na Alterosa, na Bandeirantes, um pequeno período na TV Globo, quando ela ainda era TV Belo Horizonte, e nas emissoras a cabo, trabalhei com o Sérgio Adaide, no CBH, né? Você na Manchete? Na Manchete. A Manchete foi um período meu. Eu comprei os direitos de transmissão do futebol para fazer o Manchete Esportiva Minas. Eu somei aí bastante tempo de TV também. Bom, os profissionais que encenam o espetáculo, para mim, são aqueles que mudaram mais. De alguma maneira, até eu já respondi essa pergunta, quando eu disse da simpatia das grandes estrelas do Bayern de Munique. Todos me receberam muito bem. E, curiosamente, eu nunca tive problema com qualquer das maiores estrelas do futebol mundial. Pelé, Beckenbauer, Platini, Maradona, Cruyff. Olha, um dia eu marquei uma entrevista com o Cruyff. Fui ao Barcelona poderoso já. Cruyff considerado naquele momento o maior jogador do mundo. O assessor de imprensa, amanhã às 2h da tarde ele vai estar aqui. Eu cheguei 1:55. Ele já estava há 5 minutos me esperando. Fomos para o centro do Camp Nou, ou Nou Camp, lá se usa cada uma dessas expressões, e gravei com o Cruyff uma longa entrevista para a Rádio Guarani, sem nenhum problema. Hoje eu fico vendo e ouvindo a forma, eu diria até que mesquinha, em que os profissionais da bola, principalmente os do futebol, no basquete e no vôlei é diferente. Eles se colocam acima do bem e do mal. Muito dinheiro, muita Maria Chuteira, muito admirador, valorizando excessivamente aquele que é meramente e de forma passageira uma figura do esporte. Toda essa glória, ela é efêmera, ela vai passar. E os jogadores de futebol precisam entender isso. Precisam entender que eles são apenas uma parcela, cada um por si, uma parcela do espetáculo. É necessário promoção. Tudo que ganham hoje, tudo que conquistam hoje, para si e para suas famílias, advém da promoção que a mídia lhes oferece. E eles dificultam tudo. Para quê? Pelé nunca fez isso. Zico, Falcão, Roberto Dinamite, Beckenbauer, Cruyff, Zidane, Ronaldo Fenômeno. Fui cobrir a sua ida para a Holanda, me recebeu no quarto dele, assinei um documento lá como testemunha do primeiro contrato dele com a Nike, com toda a simpatia. Eu acho que isso aí é que mudou e mudou para pior. Sinceramente, eu não tenho paciência para essa gente. Torcedor também mudou. Eu não gosto desse tipo que se reúne debaixo de uma facção, uma pretensa milícia, para humilhar os outros, para agredir, para intimidar. Eu acho que o torcedor não precisa de torcida organizada. Eu até respeito o trabalho, quando ele é feito para dar emulsão, para incentivar, para dar força, para vibrar junto. Mas para agredir, para fazer baderna, para afrontar, para humilhar, para tirar a criança e a mulher do estádio, não admito, jamais admiti. E me lembro que lá atrás, quando o Eustáquio, está aí vivo ainda, da Força Viva, me chamou para um congresso de torcida organizada, eu não vou, não tenho o que dizer para essa gente, que isso para mim
vai acabar muito mal. Não significa que a torcida dele e outras sejam de bandidos, muito pelo contrário. Mas há muito bandido travestido de torcedor, é marginal, querendo se aproveitar da camisa de um clube ou do abrigo dos seus companheiros para fazer todo tipo de ação ruim, má ação. Não admito definitivamente. Torcedor, lamentavelmente, tirando por esse aspecto, mudou para pior. Você, como um homem do esporte, ajudou o Brasil ou teria sido preferível ser um médico ginecologista? Puxa vida. Eu contribuí de alguma maneira para a minha profissão e certamente, se me permitirem a falta de modéstia, porque eu não posso negar o que eu fiz na minha carreira. E não fiz para mim, eu fiz sempre pelo esporte. Claro que eu fui remunerado para tal. Busquei sempre o melhor de remuneração para mim e para sustentar a minha família. Alguma contribuição eu devo ter oferecido, eu não posso negar isso. Se eu negasse isso, eu teria negado todo o meu passado, toda a minha existência. Mas eu não teria sido um bom médico, porque o amor que acabou tomando conta de mim pela profissão me fez entender que era o que eu deveria ser. Eu não sei se eu seria outra coisa além de jornalista, radialista e publicitário, que eu também sou. E foi o jornalismo que me ensinou. Eu não fui acadêmico de publicidade, mas eu aprendi com o jornalismo. Lá dentro da redação do Diário de Minas, sobretudo, quando eu aprendi a escrever e a titular. E hoje eu sou, mais do que nunca, um cultor, um amante, um estudante da língua portuguesa. Alguém vem dizendo por aí que ele é professor de português. Não sou. Eu sou um estudante permanente para que eu possa, na comunicação, aqui, no uso da linguagem verbal, poder transmitir com clareza. Eu, pelo menos, pretendo transmitir com clareza as minhas ideias. Certamente. É muito pretensioso dizer isso. Mas eu não tenho receio de dizer. Eu honrei Zé Domingos e Gilcério. Eles estão felizes. E eu mais do que isso. Pena que eles não estejam aqui para eu poder lhes dar mais. Pena que eles não estão. Estou preparado. Eu não estive preparado para alguns golpes da vida. Quem não os tomou, quem não os teve. Recentemente eu tive um. Eu perdi o meu filho. Mas eu, como término de vida, estou preparado. Creio que não vou deixar aquele sentimento de tomara que tenha ido. Creio. Pode ser também muita pretensão minha, mas eu não trabalhei, eu não vivi para deixar essa mácula ou essa mágoa. Eu trabalhei sempre para o bem, procurando fazer sempre o bem e, naturalmente, querendo receber sempre o bem.